gente, aqui é a Michelle e hoje nós vamos falar sobre sonecas infalíveis. Então, se você tem dificuldade aí com o sono do dia do seu bebê, eu costumo dizer que o sono do dia é mais sensível que o da noite, porque é mesmo. Então, quando a mãe tem um pouco mais de dificuldade no sono do dia, é um pouquinho mais trabalhoso para ajustar, mas é claro que dá certo. Então, se você quer ter sonecas infalíveis aí na sua casa, fica aqui comigo até o final desse vídeo e coloque em prática todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês. Então vamos lá, mão na massa, como sempre, gente. A primeira coisa que a gente tem que ter é janela de sono adequada. O que eu quero dizer? O bebê precisa estar um tempo acordado ideal para ele, para a idade dele, para o peso, para o fisiológico dele. Então, o bebê, por exemplo, de 4 meses, ele costuma fazer 3 cochilinhos por dia. Geralmente ele fica umas 2 horas acordado de manhã e depois ele vai esticando um pouquinho esse tempo acordado até que a última janela é a maior de todas. Porém, a gente, às vezes, depois de 1h30, por exemplo, que o bebê deu sinal de sono, já quer colocar para dormir. No primeiro bocejo, na primeira vez que o bebê esfrega os olhinhos, e às vezes o bebê começa a ficar muito resistente, começa a chorar para entrar na soneca. E quando finalmente ele dorme, ele faz uma soneca de 15, 20 minutos. Isso quer dizer que ele não estava ainda preparado para dormir, que ele não tinha pressão de sono suficiente. E o mesmo acontece se a gente estica demais o tempo do bebê acordado. Então, por exemplo, uma criança que fica aí cerca de 2 horas acordada de manhã, ela já está há 4 horas acordada de manhã, ela provavelmente já passou do ponto e ela está muito estressada. Então a gente precisa balançar muito, ir para a bola de pilates, às vezes sair de carro, colocar no peito para mamar um pouquinho, ninar muito, enfim. A gente precisa ajudar demais esse bebê a entrar no sono. Então a janela de sono adequada é a primeira dica que eu quero deixar para vocês para ter uma soneca boa, para ter sonecas que realmente deixem o bebê bem e que sejam restauradoras aí para ele curtir mais uma parte aí do dia para depois chegar no próximo cochilo. Eu tenho aqui no canal vídeos sobre quantidade mais ou menos de soneca por idade, então se vocês têm dúvidas, é bom assistir esse vídeo. Então, bebê de 4 meses, 3 sonecas, a partir de 6, 7 meses, 2 sonecas e assim por diante, tá? Então, é legal ter essa rotina ajustada com as janelas de sono bem adequadas para a idade. A minha segunda dica é vocês diminuírem o nível de energia do bebê mais ou menos uns 30 minutos antes de cada soneca. Então é muito difícil uma criança conseguir relaxar e entrar no sono com facilidade quando a gente tira ela de uma brincadeira, de algo colorido, com música, enfim, onde ela está numa atividade cerebral bem frenética e querer que ela relaxe para dormir. Então 30 minutos antes de cada cochilo, já tente diminuir o nível de energia dessa criança, fazendo atividades mais calmas, enfim, deixando a criança um pouquinho mais calminha. Não estou falando ainda de ritual de soneca, mas sim de fazer atividades mais calmas. A minha terceira dica é sim o ritual de soneca. Então, antes de cada cochilinho, se você estiver dentro de casa, faça um ritualzinho com seu filho. Isso pode ser uma troca de fraldas, de repente ligar uma musiquinha, ligar o ventilador, o ar-condicionado, fechar as janelas, enfim, mostrar para o seu filho com uma série de atividades repetidas. Pode colocar uma historinha, uma musiquinha, um ruído branco. Então, é mostrar para o bebê com atividades repetidas que chegou a hora de fazer a soneca, para o bebê ficar um pouquinho mais descansado, um pouquinho mais relaxado, para ele conseguir entrar no sono com mais facilidade. Bom, a minha quarta dica aqui para vocês é ambiente, gente. Tem gente que fala, não, o bebê tem que dormir no claro, o bebê tem que dormir com barulho. Tem bebê que não dorme, então cuide do ambiente de sono do seu filho. Pense como se fosse para você fazer um cochilinho. Então, dê uma escurecida no ambiente. A partir de 4, 5 meses, o bebê já sabe a diferença entre dia e noite. Dá para escurecer o ambiente. Cuide dos barulhos usando um ruído branco. Vocês também podem parar um pouquinho com os sons da casa, não precisa ficar naquele silêncio total, mas não pode ser também um ambiente extremamente barulhento, iluminado. Tomem cuidado com os odores. Se vocês acham que o bebê tá com uma roupinha que tem botões, essas coisas, deixe ele com uma roupinha um pouquinho mais confortável. Façam uma troca de fralda para ele dormir com a fralda sequinha. Enfim, cuidar ali daquele ambiente. Liga o ruído branco para abafar os sons de fora, principalmente se você mora num lugar que tem um pouco mais de barulho, de rua, essas coisas. Ou se tem outra criança em casa que pode fazer mais barulho. Então, enfim, cuidar realmente desse ambiente para que o bebê faça sonecas melhores. E a minha última dica, que obviamente é a mais importante, é vocês começarem a trabalhar, depois de ajustar a rotina, fazer ritual, cuidar de ambiente,
é vocês começarem a trabalhar a autonomia de sono do bebê. Ou seja, se ele dorme no colo e só sustenta a soneca no colo, as sonecas só são infalíveis se ele fica no colo, provavelmente ele precisa aprender a como ele faz isso que ele faz no colo, no bercinho. E ele aprende isso como? A gente começando a colocar no berço mais para o sono lento do que para o dormindo. Quando a gente espera o bebê aprofundar o sono e coloca o bebê no berço, alguns deles não conseguem ligar o ciclo de sono, então não conseguem fazer mais do que 30, 40 minutos de cochilo. Essas são algumas dicas que eu dou lá no meu livro, que chama É Hora de Dormir, vai ficar aqui na descrição do vídeo, o link se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Eu ensino tudo sobre o sono do bebê, como quebrar as associações, aprender a dormir fora do colo, sem mamar, enfim, uma série de coisas para bebês de 0 a 5 anos. Lembrando que de 0 até 4 meses não é indicado ensinar a dormir sozinho, porque o bebê ainda está na fase de esterogestação, de adaptação fora do útero, mas já existem muitas boas práticas que a gente pode colocar aí desde recém-nascido. E a partir dos 4 meses já é possível ensinar os nossos pequenos aí a dormir para garantir uma boa qualidade de sono nesses primeiros anos de vida, que é tão importante para o desenvolvimento motor, cognitivo e físico do bebê. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu fale aqui no canal sobre sono de bebê, deixa nos comentários. Vocês sabem que eu respondo todos os comentários com o maior carinho. E não se esqueçam de se inscrever no canal para quem é novo ou nova por aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações com os vídeos que eu coloco, tá bom? Então, até uma próxima vez, e se tiver algum assunto, não esqueçam de deixar aqui nos comentários. Até mais!